Nós vamos falar, primeiro dos conceitos. Os missionários da revelação, crenças, dogmas, eventos e teorias, e a doutrina espírita, o Consolador Prometido. Porque o objetivo é falar de transmigração à luz da doutrina espírita. Então, vamos falar a respeito dos conceitos. Aqui, nós separamos alguns conceitos que se interdependem, que se relacionam, mas que não significam a mesma coisa. Transmigração, metempsicose, ressurreição, reencarnação, palingenesia, apocatástase e pré-existência do espírito. Então, transmigração. Transmigração pode ter diferentes significados, dependendo do contexto sociológico, filosófico, religioso ou biológico. Pode significar migração da alma para outro corpo, ou do espírito para outros mundos, como é o caso que nós estamos comentando de Júpiter, que está de Mozart, está lá em Júpiter, né? Metempsicose. Esse conceito é especificamente de transmigração de almas. Crença ou doutrina segundo a qual a alma, após a morte, transmigra para outro corpo. Mas, dependendo da crença, pode estar relacionado com a transmigração para outro ser humano, de um animal ou mesmo de um vegetal. Quando se fala aqui de outro ser humano, na realidade é porque isso diz respeito a alguns aspectos da crença de que, por compreenderem incompletamente esse conceito, as pessoas diziam que quando a transmigração se dava para outro corpo, esse corpo seria de outra pessoa que não fosse de identidade diferente daquele espírito. Quando nós compreendemos perfeitamente bem, como espíritas que somos, que, na realidade, o que ocorre é que a cada encarnação nós elaboramos uma persona para o espírito. O espírito é o mesmo. A vida, o corpo, são diferentes, mas o espírito é o mesmo, claro. Ressurreição. Esse conceito não é só dos judeus, mas também de outras ideias religiosas, e fala do ressurgimento na carne de alguém que já morreu. Efetivamente, a ciência demonstra a impossibilidade de ressurreição do ponto de vista material, porque após a morte e dispersos seus elementos, o corpo não pode refazer-se, né? Racionalmente, pois, não se pode admitir a ressurreição da carne, senão como uma figura simbólica da reencarnação. Isso está no Livro dos Espíritos, esqueci de botar aqui. Reencarnação compreende o renascimento dos espíritos na carne em novos corpos, com o objetivo de aperfeiçoamento, de redenção em relação a desequilíbrios dos quais tenha sido responsável em existências anteriores e de contribuição para a obra da vida. Mas, mais adiante, na pergunta 132, nós vamos falar um pouco mais a respeito disso. Palingenesia. Esse é um conceito dos gregos, né? Palin significa de novo, genesia é nascimento. Renascimento com o objetivo de recomeço, regeneração, renovação. Esse conceito aqui diz respeito à possibilidade que o espírito tem de recomeçar a sua estrada, o seu caminho, a sua vida em outra situação. Então, esse conceito de palingenesia é contrário àquela crença que diz que, uma vez morto, acabou e o destino ou é bom ou é ruim e pronto, está acabado. E desde os gregos que esse conceito aqui mostra claramente que não é assim. Outro conceito é apocatástase, que esse nome lindíssimo fala a respeito da restauração universal, retorno de todos os seres à condição original de ausência e de culpa. Foi usado principalmente por Orígenes de Alexandria, a respeito de quem nós vamos falar um pouco mais adiante, sendo que
Nesse conceito, o que se fala é que existe uma condição para o ser em que ele tem oportunidade de voltar à sua condição espiritual originária, sem dívidas, para retomar o caminho da felicidade. E esse conceito vem lá dos gregos, lá de trás, né? Mas muitas vezes esse conceito é... Inclusive, tem eu pesquisando, eu vi que existe um parecer que coloca palingenesia e apocatástase como a mesma coisa. Absolutamente não é a mesma coisa. Para a existência do espírito, essa é uma condição essencial do espírito como ser reencarnante. E isso aqui é importante para o nosso estudo pelo seguinte, porque só pode reencarnar alguém que já existiu, né? Se a vida começa no momento da concepção com o corpo físico e depois acaba com a morte do corpo, então essa situação não compreende a pré-existência do espírito em vida anterior. Porque, isso aqui nós vamos falar mais a respeito, foi um conceito de grande importância para a aceitação da questão da reencarnação. Missionários da revelação. As grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, em chegando o tempo, envia Deus espíritos com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina. E, desse modo, não surgindo bruscamente, a ideia, ao aparecer, encontra espíritos dispostos a aceitá-la. Então, esse aqui é essa é a situação que nós, como seres reencarnantes, encontramos. Quando nós renascemos, nós encontramos já na cultura da humanidade determinados conceitos que nós podemos ou estar revendo ou compreendendo mais por primeira vez, mas são conceitos, muitas vezes, já, se não consolidados, pelo menos têm uma essencialidade que vai fazer com que nós possamos completar esses conceitos. Então, é como se a cada período fosse, vamos dizer assim, fosse elaborado uma parte do conceito para depois ele vai se transformando, se completando, que é exatamente o que aconteceu com o conceito de reencarnação. Lá atrás tinha a questão da ressurreição, da metempsicose e todas essas coisas. Então, esses conceitos foram se juntando, foram trazendo luz, foram sendo atualizados, né? Hoje nós compreendemos mais claramente o que é reencarnação. Nós nos vemos como seres reencarnantes. Quando Jesus falou com Nicodemos e disse que ninguém pode ver o reino de Deus se não renascer da água e do Espírito, ele falou que podia falar naquele tempo, o que se podia compreender naquele tempo. E nós vamos ver que, muitas vezes, a linguagem parece hermética em determinadas situações, mas naquelas palavras existem ali os elementos essenciais para a compreensão de um conceito que vai se desenvolver mais tarde. Pitágoras, esse foi grande de verdade. Na realidade, nós estamos aqui falando de um espírito já experiente, né? Por isso que a gente fala de missionários da revelação. Esses espíritos todos, esses gregos, esses filósofos, eles reencarnam com missões bem, vamos dizer assim, claras, de trazer determinado raciocínio, determinada reflexão a respeito de determinadas coisas
E essa é uma contribuição fundamental para a humanidade. Ele ensinava que a alma não morre, mas passa por sucessivas vidas em corpos diferentes, com o objetivo de purificação e aperfeiçoamento. Recordava-se de reencarnações anteriores, isso em 570 a.C. Mas existem coisas até mais anteriores que essa. De qualquer maneira, o que fica claro aqui é que esses missionários, eles têm um propósito muito evidente, né? Sócrates e Platão. Lá no início do Evangelho, existe uma parte que fala bastante de Sócrates, né? Sócrates não deixou nada escrito. O seu discípulo Platão é que escreveu a respeito das suas ideias e também completou com os estudos dele mesmo, Platão. E essa dupla aí, depois veio Aristóteles, mas essa dupla aqui trouxe coisas valiosíssimas para a humanidade. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais. O que é isso? Isso é porque, na realidade, antes de encarnar, vivia como espírito que era, né? E unida às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles quando encarna e, recordando seu passado, é mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar a ele. Existem várias referências do Pentateuco, inclusive principalmente em Céu e Inferno, que falam dos espíritos felizes, que são aqueles que resgataram tudo que precisavam resgatar e eles não conseguem, eles não têm palavras para descrever a felicidade que eles encontraram. E esse é também, vamos entender isso, esse é também o nosso destino, desde que nós saibamos nos desmaterializar suficientemente para poder perceber essa perspectiva, né? Enquanto tivermos nosso corpo e a alma se achar mergulhada nessa corrupção, nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, que é a verdade. Então, nós vamos ver que os seres encarnam com o objetivo de usar a matéria como instrumento, progredir através desse uso da matéria, mas também aprendendo a se desvincular dessa mesma matéria para viver a vida espiritual. E isso precisa ser feito aqui, no lugar onde os seres encarnam, porque o valor reside justamente no fato de nos esforçarmos para descobrir essas verdades, cada um por si, voluntariamente, né? E escolhendo fazer isso e percebendo que a nossa essência verdadeira ela é espiritual. Orígenes de Alexandria. Esse aqui foi muito importante, no ano de 225, foi muito importante pelo seguinte, porque ele falava, as coisas que ele falava, desde o início, ele deixou uma vasta produção literária, né? Cada alma vem a esse mundo caracterizado pelas fraquezas ou vitórias da vida interior, e seu lugar nesse mundo, como um vaso escolhido para honrar ou desonrar, é determinado pelos seus méritos ou deméritos. Seu trabalho nesse mundo determina a sua vida no mundo futuro. Ele escreveu isso em De Principiis, que é um dos livros que ele escreveu, sendo que ele já falava de... ele afirmava que vai haver um momento em que as, as pessoas elas se livrarão das culpas que têm pelas próprias ações,
pelas próprias compensações, que é justamente o projeto de redenção, né? E quando, no seu tempo, muitas das pessoas que buscavam falar em nome de Deus, como na igreja, diziam que, na realidade, o destino do ser ou era o paraíso, ou era o inferno, ou uma situação intermediária, como nós vamos ver adiante, mas que o destino final era irrevogável. E ele, desde 225, ele dizia que não era assim. E ele teve muitos seguidores, né? São Jerônimo, e, além de tradutor da Bíblia, do aramaico, do hebraico, diretamente para o latim, comentava que a maior parte dos cristãos de seu tempo eram reencarnacionistas. Então, os cristãos dos primeiros tempos eram reencarnacionistas. Ora, se os cristãos dos primeiros tempos eram reencarnacionistas, o que aconteceu para que esse dogma fosse retirado, né, dos pelos cânones da Igreja, dos seus prolegômenos da Igreja? Por quê? O que aconteceu? Aí nós temos aqui o seguinte: o imperador Justiniano foi um grande imperador, um dos últimos imperadores, foi o último grande imperador do Império Bizantino. E ele governou de 527 até a sua morte. Então, ele fez muita coisa extraordinária em termos de governo mesmo. Ele fez expansões, ganhou guerras. Só que, nesse tempo, 527, nós já estamos falando de um povo romano muito cristão, né? Então, desde lá de trás, no Concílio de Tessalônica, que a religião oficial do Império Romano passa a ser o cristianismo. E o que aconteceu com o imperador Justiniano? Por que o imperador Justiniano é importante nessa questão? Acontece que Justiniano se casou com a imperatriz Teodora, e essa imperatriz Teodora era filha de um tratador de ursos, chamado Acácio, que trabalhava num bordel. Então, desde logo depois da adolescência, ela já trabalhava com isso, né? E Justiniano, como homem jovem, nas suas aventuras, conheceu Teodora, se apaixonou por ela e quis desposá-la. Mas ele não podia fazer isso porque ele era de uma casta que não permitia ligação com pessoas desse tipo. E nessa situação, o que aconteceu? Ele se tornou imperador, e quando ele se tornou imperador, ele mudou a lei. Mudou a lei e passou a desposá-la. E Teodora era muito inteligente e muito influente. Ela tinha uma grande influência pelo próprio Justiniano, sobre o próprio Justiniano. Ela se intrometia em tudo, e nessa época, o imperador, na realidade, desde Constantino I, que a relação entre o imperador e a igreja era de que quem manda aqui sou eu. Então, Justiniano, é preciso compreender que ocorreu assim uma coisa muito importante. Teodora, ela tinha esse passado, né, de vida de bordel e todas essas coisas, e as suas ex-colegas tinham um grande orgulho de que uma delas tivesse ascendido a ponto de se tornar imperatriz. Elas viviam falando isso. Nós estamos aqui prostitutas, mas olha o que aconteceu lá com Teodora. Ela foi lá e hoje é imperatriz. E Teodora soube disso e ficou furiosa, porque ela não queria ligação mais com essas pessoas que lembravam o passado dela
ao qual ela não queria mais estar ligada de jeito nenhum. Tão furiosa a ponto de eliminar muitas dessas prostitutas que ela mandava e desmandava. Então, isso foi tão importante para ela queria tanto se... Porque, na medida em que ela se livrava dessas pessoas, mandava mesmo eliminar, disseram para ela, porque todos eram cristãos, né? Cristãos do jeito deles, mas eram. E eles, como cristãos, disseram o seguinte, e como reencarnacionistas, disseram, olha, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem mata, em encarnação posterior, será também assassinado. E Teodora tinha muito receio dessas coisas. Então era preciso mudar as regras, porque ela não aceitava isso. Por isso é que ela detestava lá o tal do Orígenes, que tinha muitos seguidores e que falava em reencarnação. Aí o que aconteceu? Surgiu o Concílio de Constantinopla, o segundo concílio, em 553, convocado pelo próprio imperador. Era o próprio imperador que convocava o concílio, porque ele realmente o poder do imperador era tal que ele convocava concílios. E esse concílio existia para reafirmar a dupla natureza de Jesus. Naquela época, havia uma discussão muito grande dos monofisistas, que queriam dizer que a natureza de Jesus era apenas divina, quando, na realidade, muitos defendiam, inclusive Justiniano, defendia que a natureza de Jesus era dupla, era divina e humana. Então ele convocou um concílio para provar isso. Mas Isadora, com a influência dela, meteu um jabuti nessa questão para falar a respeito da ideia, anatematizar a ideia da pré-existência da alma. Por que ela fez isso? Ora, se ela tirasse dos prolegômenos da igreja a questão da pré-existência da alma, ela acabava com o conceito de reencarnação. Porque as pessoas só reencarnam quando existem antes. Se você tira, você acaba com a questão da pré-existência do espírito, não há encarnação. Então, cada um surge na vida pela primeira vez. Por que ela fazia isso? Porque se não existe encarnação, eu não vou ser punida no futuro pelo que eu quis. Então, olha só até onde vai a, o modo de ser humano, né? Porque isso é daquela época, mas existe muita gente hoje em dia. Crê que mudando as regras acaba a culpa, acaba a punição, acaba tudo. Então ela queria, e conseguiram, tiraram lá das regras da igreja a questão da reencarnação. Aqui são outras ideias de como, outras ideias religiosas de como veem a questão da encarnação, né? Judaísmo místico. A Torá é de 1300 a.C., aproximadamente, né? Mas cabalistas, sefarditas e chacídicos creem na reencarnação, que eles chamam de Gilgul Neshama, que é amplamente aceita, mas inclui animais, plantas e até objetos inanimados. A pessoa pode reencarnar lá num objeto qualquer, não dá para entender como isso, né? Mas isso aqui vale uma explicação aqui, porque, embora a Torá tenha esse tempo, ao longo do tempo, houve assim um desenvolvimento interpretativo da Torá, que é a Cabala, né? Ao longo desse tempo todo. E cada vez, em cada período, era interpretada de uma maneira mais... eram revelados os mistérios contidos todos na Torá. Tudo veio da Torá, mas era escrito de uma maneira que era difícil de interpretar. Então, a Cabala é justamente a atualização interpretativa da Torá.
Aqui nós podemos citar também os druidas, e Kardec foi um druida, né? Que eram os sacerdotes intelectuais da cultura céltica que ensinavam a reencarnação. Então, esse espírito, do professor Leon Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele, em vidas anteriores, ele já era reencarnacionista. Os Upanishads são textos do hinduísmo védico, que de entre 800 e 500 textos filosóficos espirituais bases do Vedanta. Também influenciaram o budismo, o jainismo e o sikhismo. E os textos falam na samsara, que é o ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. Então, todas essas ideias, na realidade, a verdade sempre existiu, né? Só que elas foram sendo interpretadas em etapas, sendo que esses espíritos encarnados já falavam a respeito disso, porque eles já tinham idade espiritual para falar e compreender esse tipo de coisa. Mas falavam com as palavras dele, mas, de qualquer maneira, eles participaram daquele legado de trazer a verdade, sendo que isso era de uma maneira, vamos dizer assim, eram retalhos da verdade que aos poucos foram sendo unidos para compor a questão clara da reencarnação. E aqui, o islamismo. A alma só morre uma vez e não terá oportunidade de voltar. Isso é que fala o islamismo lá do Alcorão, né? Mas os drusos e alauítas, esses que estão sendo perseguidos hoje em dia na Síria, eles aceitam a transmigração das almas. Mas a teologia islâmica do Alcorão fala que a sorte das pessoas que morrem é vida, morte, espera, ressurreição, julgamento e destino final. E então o que eles falam é o seguinte, que a pessoa chega num determinado ponto, num determinado dia, o ser toma um corpo de carne para enfrentar o julgamento. E ele pode ir para o paraíso, que é o Jannah, ou o inferno, que é o Jahannam. Mas muitos pecadores podem ser perdoados após um tempo de purificação ou de arrependimento. Isso aqui corresponderia ao purgatório dos católicos, né? E, falando em católicos, o catolicismo rejeita de forma categórica a crença na reencarnação, lá desde o Concílio de Constantinopla II, que foi retirada essa ideia, né? De acordo com a doutrina católica, ao morrer, cada pessoa é submetida a um juízo relativo à sua vida, sendo a alma destinada ao céu, ao purgatório ou ao inferno. O protestantismo rejeita a crença na reencarnação como não cristã, que ela diz que não é cristã. Por quê? Por que diz que não é cristã? Porque lá no Levítico e no Deuteronômio, tem lá que Moisés falava que não existia isso. Uma vez morto, e inclusive nós nos lembramos, tinha eu nunca sei se é Paiva Melo ou Paiva Neto, que eu confundo os dois. Eu sei que um é da Legião da Boa Vontade. Mas acho que é Paiva, não sei, realmente eu confundo. Mas tinha um presidente da USERJ antigamente, que uma vez foi convidado para um programa junto com o Padre Quevedo, que era um inimigo do espiritismo, e o Padre Quevedo falava, olha lá, no Deuteronômio, no Levítico, tem lá que Moisés proibiu falar com os mortos. E o doutor Paiva, acho que é Paiva Melo, falou assim, olha, realmente tem lá, mas se eu fosse Moisés, eu também proibiria. Na realidade, ele só poderia proibir o que ele sabia que era possível, né? E eu também proibiria, porque o povo daquela época não podia ter de jeito nenhum contato com os mortos, porque
ia fazer um estrago danado. Não estava preparado para esse tipo de ligação, né? E, além do que, isso implica também que, se é possível falar com os mortos, existe a sobrevivência do espírito, né? E a possibilidade desse espírito voltar, que fala de reencarnação. Somente após o juízo final haverá a ressurreição dos mortos da mesma maneira lá. Os corpos serão transformados e unidos às almas para a eternidade. Não se reza, o protestante não reza pela alma dos defuntos, por se considerar que, uma vez morto o ser, seu destino é irrevogável, o que tira a alma a possibilidade de reparação, veja você, e de Deus o prestígio sublime da misericórdia e do perdão. Porque isso não tem sentido cristão, né? Juízo final, apocalipse e transição planetária. O juízo final de várias crenças religiosas leva a crer num determinado dia em que terá início o julgamento de todas as criaturas, quando serão destinadas ou ao paraíso ou às penas eternas. Nós falamos de transição planetária, que efetivamente já está sendo o período no qual os espíritos que vivem na Terra vão sendo separados, isso já está acontecendo, para migrarem para outro mundo de degredo ou viverem no novo mundo de regeneração. Diz Haroldo Dutra Dias que na espiritualidade já é regeneração. Eles já vivem a realidade da regeneração. Então, esse contingente todo de almas que estão encarnadas, incluindo nós, né, na realidade, vão passar por esse processo e ou vão para o degredo, ou então vão permanecer no mundo de regeneração. Mas é importante relembrar sempre o seguinte: todas as criaturas são, vamos dizer assim, passíveis do perdão de Deus, da recuperação e de retornarem à sua condição espiritual original. Não nos esqueçamos que o contingente desse planeta vem de outro sistema no qual ocorreu a mesma coisa que está ocorrendo aqui. Lá eles estavam passando para a regeneração e muitos daqueles espíritos, possivelmente nós estamos nesse número, possivelmente a gente não pode saber, mas que estavam atrapalhando aquele processo, então vieram para o degredo da Terra, para viver aqui da mesma maneira como está acontecendo atualmente. Muitos desses espíritos já estão separados e nós não sabemos se já estão vivendo nesse outro planeta ou não, mas o fato é o seguinte: muitas pessoas perguntam, mas espera aí, mas se essas pessoas não vão para o mundo de regeneração, elas não teriam que ficar num degredo correspondente ao que a Terra é hoje em dia? Não. Elas vão migrar para um planeta ainda mais inferior. Por quê? Porque estavam aqui e não conseguiram, ou não quiseram, melhor dizendo, se transformar. Então, elas precisam ir para uma situação até mais difícil para que possam se transformar. É a realidade da vida. Isso não é punição, não é nada. Isso é uma contingência do progresso das criaturas, né? Espiritismo. Eventos de Hydesville, claramente programados para gerar questionamentos sobre a sobrevivência do espírito. Isso foi claramente programado. Num determinado momento, a organização espiritual do planeta disse: não, vamos começar a permitir determinados eventos para que aqueles que se aproveitarem disso possam compreender essa realidade. Desculpe, Renata, eu tenho até 10 para as 5?
Oi, Renata. Bom, vamos falando aqui. Na América do Norte, ocorreu essa questão lá do espírito batedor lá se manifestar, e houve também o fenômeno das mesas girantes. Esses fenômenos geraram a criação de, uma ligação, um desenvolvimento, por assim dizer, né? Na América do Norte, deu origem ao moderno espiritualismo, que teve continuidade na Inglaterra. Mas seus adeptos não aceitavam a reencarnação, e não aceitam até hoje. O tal do moderno espiritualismo não aceita a reencarnação. Eles aceitam muito bem a comunicação com os mortos. Na realidade, nasceu disso essa questão. Mas eles não aceitam reencarnação. Na França, o professor Hippolyte Léon Denis Rivail compilou mensagens psicografadas dando origem à doutrina dos espíritos. Vamos aqui à pergunta 132, que é a pergunta que eu mais gosto no Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. Mas para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que consiste a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Essa pergunta aqui e a resposta correspondente, isso aqui dá um livro. Dá tem tudo aqui. Tudo aqui. Então é que nós vemos que a encarnação tem um objetivo geral de progresso, também de redenção, e também de ensinar a criatura que ela deve contribuir para a obra da vida e ser cooperativo. E aqui nós temos esses tópicos que a doutrina espírita propicia. A noção da pré-existência e da sobrevivência do espírito, porque essas coisas estão ligadas. Noção da chance de renascimento e recomeço, palingenesia, que é aquele conceito do qual nós falamos antes. Então, existe uma possibilidade de eu recomeçar e fazer uma nova história, né? E eu não posso fazer isso me lembrando do que aconteceu. Não só porque eu não teria equilíbrio, mas também porque eu não teria mérito de descobrir por mim mesmo a conduta correta, de acordo com as minhas escolhas. Noção do retorno à condição original espiritual, que é a tal da apocatástase. Então, quer dizer, o objetivo é voltar à condição espiritual e viver com o espírito enriquecido pelas experiências como ser encarnado. Noção do progresso contínuo pelo aperfeiçoamento. Isso é contínuo. Todos os espíritos progridem continuamente. Não existe nenhum... já cheguei aqui. Não. Ainda bem, né? Já é espírito puro? Ué, aí vai começar muita coisa. Mas o aperfeiçoamento continua sempre. Noção religiosa do objetivo de purificação. E aqui, muitos dos nossos confrades e consórdios, às vezes, têm dúvida: espiritismo é religião? Não é religião? Então, o espiritismo também é religião. Também é religião. Na realidade, é um sistema de conhecimento. É uma linha de pensamento que congrega todos os campos de conhecimento, filosófico, científico, mas também é devocional. E não poderia deixar de ser. Sendo que, às vezes, as pessoas têm dúvida porque a noção que trazem de religião é essa coisa mágica, milagreira, dogmática, e de imposições, de proibições, de pecado, quando, na realidade, religião espírita não é isso.
Se for isso, se for essa coisa milagreira de, de punir, isso não é espiritismo. Não é espiritismo decididamente. Mas existe uma ideia espírita de religião, que é o de fazer com que a criatura, de acordo com as orientações que aceita, de acordo com as escolhas que faz, se desvincule da matéria que usou para progredir, para se reconhecer como ser espiritual. Isso é que a religião espírita faz, né? Noção da fé no futuro e do sentido positivo da vida. Ora, nós vivemos num mundo em que, graças a uma epidemia de depressão e de crises existenciais, justamente porque não existe nessas pessoas a fé no futuro e acham que não vai dar certo a coisa, não adianta, e tudo isso, elas têm uma visão pessimista e negativa da vida, quando na realidade o que a doutrina faz, e a doutrina espírita faz, é justamente mostrar o contrário. Não, você tem que aprender a procurar, mas você tem que aprender a fazer isso sozinho. Mas o fim, nós fomos criados para o bem, para a felicidade, para as coisas positivas, para as coisas positivas. Noção da imprescindibilidade da encarnação. Ora, não há como você compreender a vida sem o processo de encarnação. A verdade quase infinita e a desigualdade das condições de existência na Terra não permitem crer que se pudesse aí adquirir as qualidades necessárias no decurso de uma sua existência. É necessário à imensa maioria de humanos toda uma sucessão de vidas bem preenchidas para atingir esse estado de sutileza fluídica e de maturidade moral que lhes permitirão penetrar nas sociedades mais avançadas. Nos crentes, nas pessoas que creem, a preocupação constante pela salvação pessoal, o terror das punições sem fim paralisam a iniciativa, apagando a independência do espírito, né? Mas para quem não é crente, o que acontece? A impossibilidade de conciliar o círculo de uma vida única, a verdade infinita das condições, das aptidões, dos caracteres humanos com a justiça de Deus gera o ceticismo, o materialismo e a negação de todo ideal elevado. A claridade que o conceito da reencarnação projeta na estrada da vida dissipa as sombras, as contradições aparentes e revela o seu sentido profundo. Coloca a ordem e a harmonia no lugar da desordem e da confusão. E aqui, para terminar, sendo soberanamente justo, Deus tem que distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. Todos fomos criados simples e ignorantes. A mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir, a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma previdência, uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como a primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Isso no Evangelho, segundo São Luís, Paris, 1859. Então, meus amigos, está aí a questão da reencarnação do ponto de vista espírita, que na realidade representa a completude de tudo aquilo que veio sendo revelado por esses espíritos missionários, né, para que, chegado num determinado momento, o cristianismo, sim, porque como espíritos nós somos todos cristãos, pudesse ser atualizado com o dogma da reencarnação e da comunicação com os espíritos. Então, é isso. Muito obrigado a vocês e vamos devolver a palavra a Renata.